Então, a gente aqui está usando os dois pontos que significam até. E o ponto e vírgula que significa e. Então, esse é o primeiro conjunto, esse é o segundo conjunto, esse é o terceiro e esse é o quarto conjunto numérico. Ok? Vamos praticar? Então, vou aqui na minha planilha. Eu tenho essa planilha aqui, exatamente essa. E tenho lá os valores, ó, mesmos valores. Quero somar todos esses valores aqui em A9. Então, vou montar a fórmula, ó. Igual. Lembrar que eu poderia fazer assim, ó. A primeira poderia ser igual, a primeira letra poderia ser minúscula, a segunda maiúscula, a terceira minúscula. Poderia ficar assim? Poderia fazer, o Excel iria entender. Agora, para padronizar, eu vou colocar tudo em maiúsculo. Só para padronizar, só para ficar bonitinho. Então, igual, soma, vou botar tudo em maiúsculo, peraí. Soma, abre parênteses. Qual é o primeiro conjunto? De A1 até A7. Segundo conjunto, então, C1 até C5. E1 até E3. G1. Fecha parênteses, Enter, está lá a soma. Ok? Quero editar minha fórmula, editar o conteúdo da célula F2. Conseguiram ler? Tranquilo? Posso avançar? É muito importante que essa primeira função fique bem clara. Se não consolidou, não tem problema, eu repito, mostro outro exemplo. Até aí tudo bem, então? Por que eu estou dizendo que essa primeira função tem que ficar bem consolidada aí na cabecinha de vocês? Se vocês entenderam a função da soma, se vocês aprenderam a usar essa função, quero dizer que vocês aprenderam a usar outras cinco funções. Essas outras 5 funções que eu vou mostrar aqui, elas têm a mesma sintaxe da função da soma. Ou seja, essas outras funções têm a mesma ordenação dos argumentos que a função da soma. E quais são essas outras funções que têm a mesma ordenação, a mesma sintaxe da função da soma? A função média, máximo, mínimo, multiplicação e desvio padrão. Essas 6 funções, junto então com a função da soma, elas têm a mesma sintaxe. Ou seja, você simplesmente vai colocar o nome da função, abrir parênteses e colocar dentro do parênteses os conjuntos numéricos que fazem parte da fórmula. Ok? Agora vamos entender que a função da média, o que ela faz? Ela retorna a média dos números da lista de argumentos. A função máximo retorna o maior valor da lista. A função mínimo, o menor valor. Multiplicação, retorna a multiplicação de todos os elementos da lista. E o desvio padrão retorna o desvio padrão de todos os valores da lista, todos os números da lista de argumentos. Ou seja, o desvio padrão é quanto um conjunto de valores varia em relação à média. É uma função estatística de variação em relação à média. Então, essas 6 funções têm a mesma sintaxe. Coloco o nome da função e os conjuntos numéricos que fazem parte do cálculo. Ok? Até aí tudo bem? Então, eu vou voltar aqui para a minha planilha. Ó. Aqui, ó. Vamos voltar aqui para a minha planilha. O que a gente acabou de ver? Que para calcular a soma desses valores, eu colocava igual soma de A1 até A7, EC1 até C5, E1 até E3, EG1. Mas se eu quero calcular a média desses valores, em vez de colocar soma, eu coloco média. E os argumentos são os mesmos, a ordenação é a mesma. Se eu quero saber o maior valor da lista, eu uso a função máximo. E os argumentos são os mesmos. Se eu quero saber o menor valor da lista, uso a função mínimo. E os argumentos são os mesmos. Se eu quero saber a multiplicação, quero multiplicar todos esses valores, uso a função multi. Só isso. E também os mesmos argumentos. E se quero calcular o desvio padrão, ou seja, o quanto esse conjunto de valores varia em relação à média, eu coloco a função desvpad, desvio padrão. E a mesma lista de argumentos. Ok? Vamos praticar? Então, olha só. Acabamos de calcular aqui no Excel a soma. Mas se eu quero calcular a média, troco, em vez de usar a função soma, escrevo lá, média. Média de quem? Vamos forçar aqui a leitura. De A1 até A7, e C1 até C5, E1 até E3, e G1. Perfeito? Enter, está lá a média.
E se eu quero saber o maior valor da lista? Então, troco a função para máximo. Máximo de quem? De A1 até A7, EC1 até C5, E1 até E3, EG1. Perfeito. O maior valor da lista é 2.342, que está lá na célula E1. E se eu quero saber o menor valor da lista? Então, eu vou usar a função mínimo. Ok? Mínimo de quem? De A1 até A7, EC1 até C5, E1 até E3 e G1. Eu estou forçando a leitura porque é importante vocês consolidarem isso aí. Menor valor, 3. Agora, se eu quero saber o desvio padrão, coloco aqui, ó, desv_pad. Troco a função, desv_pad. E esse é o desvio padrão. Desvio padrão de quem? De A1 até A7, C1 até C5, E1 até E3 e G1. Ok? E a multiplicação? Bom, eu poderia aqui colocar a função da multiplicação, mas eu não vou usar para a função da multiplicação esses conjuntos, esses valores. Por que eu não vou usar? Porque se eu multiplicar esses valores, vai dar um valor muito absurdo e a gente não vai ter como comprovar. Então eu vou fazer um cálculo um pouquinho mais abaixo, para a gente entender melhor. Eu tenho os valores aqui embaixo. E quero multiplicar só esses três. Esses três são valores mais baixos, menores, então fica mais fácil da gente entender. Se eu quero multiplicar esses valores, eu faço assim, ó, igual, multiplica. Quem? De A17 até A19. Conseguiu entender? Excel multiplica de A17 até A19. Está lá. O que o Excel vai fazer? 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40. Ok? Agora, olha bem o que eu vou demonstrar. Eu poderia também fazer assim, ó. Posso fazer isso? O que eu acabei de fazer aqui? Excel multiplica de A17 até A19. Muito bem. A17 até A19 é 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40. E olha lá o ponto e vírgula. O que é o ponto e vírgula? E o 2. Ou seja, ele vai multiplicar aqui, vai dar 40 vezes 2. Então é 80. Paulo, dá para usar uma constante e referências? Dá, não tem problema, separei por ponto e vírgula. Então, usando a função, além de poder usar, as referências, eu também posso colocar constantes. Ok? Então está lá a multiplicação, agora 80. Lembrar que eu poderia também fazer assim, ó. Soma, ó. E agora, o que você vai fazer? 2 mais 4, 6. Mais 5, 11. Mais 2, 13. Ok? Então, entendemos as primeiras funções? Quero dizer uma coisa para vocês. Ir para uma prova de concurso público sem dominar essas 6 funções, nem vai. Fica em casa, vem aqui, se matricula, faz umas aulas aqui que você está economizando. Tá? Porque essas funções caem direto em prova. São as que mais caem numa prova. Certo? Tudo bem? Podemos então? Então vamos fazer uns exercícios? Mata isso aqui pra gente. Ok? Conseguiu interpretar? Assim, no Excel, a fórmula soma, como é que eu leio aqui? A1 até C2 e B3. Calculará a soma dos valores das células. Bom, veja bem. Então, olha só. Deixa eu dar Só para ficar claro. Ó. Quando ele falou A1 até C2, ó, é de A1 traçando uma diagonal até C2. É A1, B1, C1, A2, B2, C2. E B3. Perfeito? Então, é A1, B1, C1, A2, B2 e C2 e B3. Todos aí anotaram letra A? Ficou claro? Ignorando B3, dividindo por B3, multiplicando por B3, e dar uma informação de erro. Tranquilo, né? Até meio óbvio essa aí. É, assim, ó, nessa, como você falou, sim, mas tem que lembrar o seguinte. Veja que eu estou colocando assim, ó. Não sei se você observou. Mas quando eu estou colocando aqui a sintaxe da função, eu não estou colocando o sinal de igual.
Porque nem sempre a função começa a fórmula. Entendeu? Não necessariamente. Não, claro, mas eu entendi. Claro, nesse caso isolado, sim. Exatamente. Claro, então já fica com essa questão. Ó. Aqui, como está começando a fórmula, tem que começar com o sinal de igual. Mas às vezes a função não é a primeira coisa que começa a fórmula. Às vezes começa com outro elemento. Então nem sempre o sinal de igual tem que vir antes da função. O sinal de igual é só para iniciar a fórmula. Mas perfeito o teu raciocínio. Ok? Podemos avançar? E essa? Essa é FEPESE. FEPESE não, desculpe. É CESP. Aquelas, né, de certo e errado. Um aluno uma vez pegou uma lista de exercícios meu do CESP e perguntou por que o gabarito estava errado, só tinha a letra C e E. Era CESP, né? Só tinha certo e errado. E ele, toda pessoa tem letra C e E? Sim, era tudo CESP. Cadê as letras A, as letras B? Não tinha A e B. E aí? Tá certo? Tá errado? Revoluções por minuto aqui ao lado. Vamos fazer? Em uma planilha do Excel 2010, a fórmula soma, como é que eu leio aqui? B2 até B11. Apresenta a sintaxe correta para se obter a soma dos valores contidos nas células da linha 2 até a linha 11 da coluna B. Correto, né? Olha só. O que ele está dizendo? B2 até B11 é de B2 até B11. Então, é da linha 2 até a linha 11 da coluna B. Correto. Facilzinha, né? As difíceis, eu estou deixando para a última hora de aula. Isso aqui é só para vocês pegarem conforto, ficarem confortáveis. Senão já começa a botar umas questões muito bruxas, o pessoal, né? Que nem andar de moto, já tomou um tombo de cara, não quer mais andar de moto. Né? Mas aí então vamos devagarinho, a gente bota umas rodinhas primeiro para vocês pegarem o jeito. Vamos matar essa aqui, vamos lá. E aí? A, B, C, D, E. Vamos lá, diz assim, ó. Dada a fórmula, igual, abre parênteses, A1 mais B1 mais C1 mais D1, fecha parênteses, dividido por 4, contida na célula E1 de uma planilha do Excel. Beleza. Para manter o mesmo resultado final, a fórmula poderá ser substituída pela função. Bom, a função é a função média. Beleza. Então, né, vou usar a função média. Poderia também usar a função soma? Poderia. Isso aqui não estaria errado. Desde que aqui fosse 2 pontos. Por quê? Porque aquele que está somando A1 e D1. Não está somando B e C. B1 e C1. Então, essa aqui não dá. Faltou somar 2 aqui. Mas se somasse, se fosse A1, 2 pontos, D1 dividido por 4, daria também. Mas está errado porque aqui teria que ser 2 pontos. Agora, então, o que ele está fazendo? Olha bem. Ele primeiro tem que somar de A1 até D1, né? Então, eu tenho que usar os 2 pontos. E não ponto e vírgula. Então, isso que eu estou descartando por quê? Porque a média nessa aqui só vai ser DA1 e D1. Só vai usar esses dois. E eu não quero também usar esses dois. E por que não é assim? Porque eu estou usando o operador aritmético. Não é o operador que eu tenho que usar aqui, é que eu teria que usar o ponto e vírgula. Então, descartei. E também não vou usar a soma aqui, o operador aritmético. Aqui eu teria que usar o ponto e vírgula, depois dividir por 4. Então, o correto é a média de A1 até D1. Ou seja, A1, B1, C1 e D1. O 4 não precisa, porque quando eu uso a média, ele vai somar todas as células que possuem dados e dividir pelo mesmo número. A própria média resolve isso. Perfeito? Posso avançar? Ficou claro aqui para a colega por que é aqui que não deu certo? Porque aqui teria que ser o 2 pontos. Ponto e vírgula é o E. Barbadinha, né? Caindo no colo isso aqui. A primeira coisa que vocês podem observar é a pontuação, né, que não está certa. Podemos? Essa diz assim, ó, no Microsoft Excel 2007, para achar um valor máximo contido num intervalo de células, devemos utilizar, bom, a função que me mostra o maior valor, o máximo, o valor maior, é a função máximo, não é a função max. Então, já estou descartando essas duas. Muito bem, função máximo. Só que o intervalo, como é que eu declaro o intervalo? É com hífen ou é com 2 pontos? 2 pontos, então é máximo de uma determinada célula, que é aqui DH5, até H11. Esse é o intervalo. Então, a função que tem a sintaxe correta, função letra D.
Oi? C, desculpe. C, desculpe, eu estou meio perdido. Ok? Agora uma idêntica, ó. Não é a mesma, mas idêntica. Tudo questão de concurso, só que essas aqui são IOBV, que são só 4 opções. Instituto Barriga Verde. Essa já pede o menor valor, né? Então, como é que ficaria? Letra A, né? Diz assim, ó, no Microsoft Excel, supondo que você tem uma lista com muitos valores e você deve apresentar o menor valor dessa lista. Assinale a alternativa que resolve esse problema. Bom, a função que exibe o menor valor da lista é a função mínimo, não é minus. Tá? Então, estou descartando aqui um minus. Outra coisa, como é que eu declaro o intervalo? O intervalo é com 2 pontos, então não é com 3 pontinhos, não é com hífen, é com 2 pontos. Então, é o mínimo de H4 até H87. Perfeito? Então, pergunto para vocês. Até aqui tudo tranquilo? Essas primeiras funções? Posso avançar? Se vocês estão me dizendo que está tranquilo, mata essa aqui então. Acabaram de dizer que está tranquilo, então. B? D? Como é que é? B? Alguém marcou alguma outra? É só perguntar se as vazias valem como valor. Nesse primeiro momento, eu só quero a resposta. Depois nós vamos resolver. O que você marcaria? Não é loteria esportiva que pode duplo e triplo. Marca um duplo nesse. Marca um duplo. Sempre seria uma boa, né? Vamos lá então, ok? Ficou essa dúvida, né? Ótimo. Importante isso, esse ponto que você levantou. Aqui é a pegadinha. Então, olha lá. O que tem que cuidar? Pegadinha de prova. Se uma matriz ou argumentos de referência contiver textos, valores lógicos ou células vazias, esses valores serão ignorados. No entanto, célula com valor 0 serão incluídos. Então, olha bem o que diz a questão. A questão diz assim, ó, que lá na célula, tá, é A1, A2 e A3. Então, olha lá, vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, coluna A, coluna B. Linha A1, 7. A2, vazia. A3, vazia mesmo, né? A3, 14. E A4, vazia, e A5, 9. Bom, então o que ele está propondo? Ele está propondo assim, ó, média, em alguma célula qualquer aqui, ele está escrevendo média de quem? De A1 até A5. Veja o que o Excel vai fazer. Essas duas que estão vazias, ele vai desconsiderar. Então, ele vai somar 3 a 7, mais 14, 21, mais 9, 30. E vai dividir aqui só por 3. Por que só por 3? Porque só 3 células que possuem valores. Agora, se o usuário digitar 0, aí começa a participar. Certo? Aí essa aqui entraria também, seria dividido por 4. Mas como está em branco, é dividido por 3. Ok? Então, a resposta certa para nós, letra D. Ó, 7 mais 4 dividido só por 3. Então, olhem esse exemplo que eu vou mostrar agora. Observem aqui, ó. Isso aqui é para consolidar esse conceito. A diferença de calcular as médias. Aqui, eu calculei a média fazendo de 3 maneiras diferentes. Essa primeira maneira eu usei a função média, nessa eu usei a função da soma e nessa eu somei. Vou mostrar para vocês. Ó. Então, na célula 1 eu digitei o valor 10, em A2 eu digitei o valor 20, em A3 eu digitei o valor 30. E aqui embaixo eu estou calculando a média desses 3 valores, só que de formas diferentes. Nessa primeira, eu estou usando a função da média. Ó. Então, média de A1 até A3. Perfeito? Usei a função da média. Nessa segunda maneira, veja que eu usei a função da soma. Eu estou somando de A1 até A3 e estou agora usando uma constante para dividir.
Então, primeiro eu somo e depois eu estou dividindo por 3. 3 é uma constante. E esse aqui eu fiz diferente. Eu coloquei as referências dentro de parênteses para somar primeiro as 3 referências e depois eu estou usando uma constante, o 3, para dividir todo mundo. Então, estou calculando a média de 3 maneiras diferentes. Agora, observa que na primeira eu usei a função da média, né? E a 1 faz parte da fórmula? Aqui a 1 faz parte da fórmula? Faz ou não? Então, beleza, ó, veja bem, ó. Nesse primeiro momento, as 3 médias estão dando igual. Por quê? O que o Excel está fazendo nos 3 casos? Está somando 10 mais 20, 30, mais 30, 60 e dividindo por 3. Então, o resultado está dando 20. Mas olha que agora que eu vou fazer. Eu vou lá na célula 1 e vou deletar o valor. Aqui deu 25, porque aqui eu usei a função da média. Mesmo que a referência 1 esteja na fórmula, como não tem valor, o que o Excel fez nesse caso? Ele descartou a primeira referência. Então ele pegou 20 mais 30, 50, e aqui ele está dividindo só por 2. Por que por 2 e não por 3? Porque a primeira referência, a primeira célula, não tem valor. Agora, se colocar valor, volta a participar. Por que está dando 16,66? Porque aqui ele está somando as 3 células e está dividindo aqui por 3. E aqui também está dividindo por 3. Agora, repara que eu vou colocar o valor 0 aqui. Quando eu colocar o valor 0 aqui, aqui também vai dar 16,666. Por quê? Porque aí essa aqui também vai fazer parte do cálculo e vai tornar-se dividido por 3. Ok? Então, que fique bem claro por quê. Porque aquilo ali é uma pegadinha de prova. Em questões, né, para planilhas de cálculo, só entram mesmo que a referência esteja na fórmula, ela só vai ser considerada se ela possuir valor. Se ela não tiver valor, o Excel descarta, a planilha descarta. Perfeito? Até aí tudo bem, então? Bom, letra D. Eu preciso que essas questões fiquem bem claras, porque agora a gente vai evoluir. Nós vamos agora para uma questão bem mais complexa, tá? Esse era o basicão. Então, função da média, função máximo, mínimo, desvio padrão, soma. Tudo ok? Máximo, mínimo, soma, média e desvio padrão. Máximo, mínimo, soma, média, desvio padrão e multiplicação. Tranquilo essas 6 primeiras? Agora nós vamos trabalhar uma função que é uma função C. É aquela função que a gente viu lá naquela primeira fórmula que eu mostrei para vocês. A função C é uma função lógica, certo? Então agora nós vamos entrar na parte lógica. Então aqui que vai exigir um pouquinho mais. Quero lembrar para vocês que sempre que tem C envolvido, tem uma condição. É condicional. Se tal coisa acontecer. Não é isso? Quando vocês vieram hoje para o curso, vocês não fizeram milhões de Cs na cabeça de vocês? Minha vida é baseada num C. É por isso que algumas pessoas são, né, como eu, assim, um pouco, como você diz, ansiosas. É o C, né? C. Se passar no concurso. Não é isso? Então vamos entender o seguinte. Função C é uma função lógica. E para explicar a função C, eu vou dar primeiro algumas orientações de lógica para vocês. E nós aqui vamos quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre algoritmo e um pouquinho sobre álgebra das proposições. Só um pouquinho, são 2 conceitos bem simples para nos ajudar a resolver a função C. Primeiro, o que é um algoritmo? Algoritmo, eu quero que vocês entendam como sendo, como você pegar e estruturar em passos lógicos qualquer problema que queira resolver. Isso é um algoritmo. Então, todo problema que eu tiver, para resolver ele, eu vou estruturar ele em passos lógicos. Primeiro passo eu faço isso, segundo passo eu faço aquilo, terceiro passo eu faço aquilo. Isso é o algoritmo. A gente monta algoritmo para tudo. Por exemplo, vou preparar um bolo, tem um algoritmo. Vou preparar meu café, tem um algoritmo. Vou me vestir, tem um algoritmo. Não tem uma sequência de passos que eu sigo? Isso é o algoritmo. Né? Vou lembrar, sempre dou o exemplo do algoritmo do meu pai preparando café e da minha mãe preparando café. Como eles usam, porque lembra o seguinte, muito raro 2 pessoas usarem o mesmo algoritmo. Muito raro. 2 pessoas fazendo tudo exatamente igual, pouco comum. Normalmente sempre tem alguma diferencinha. Meu pai, ele gosta de café bem quente, eles tomam café instantâneo, né?
Apesar de não fazer muito bem para a saúde, eu estou me instantâneo porque eu tomo pouco café. Então, o que acontece é que meu pai gosta de café bem quente, então ele deixa a água ferver bastante. Primeiro, ele escalda a xícara. Então, ele pega a água, coloca na xícara, deixa esquentar a xícara, põe aquela água fora, depois ele põe café, depois ele põe água de novo, depois o açúcar, e para ele, essa ordem muda o sabor. Ou seja, se você pôr o açúcar junto com o café, já não dá certo para ele. Certo? Para ele. Minha mãe preparando. Minha mãe, ela vai na geladeira, pega água gelada, põe água num copo gelada e põe café, mistura e toma. Ela não põe nem açúcar. Ela acha mais refrescante e gosta de café gelado. Quer dizer, são algoritmos diferentes. Perfeito? Então, basicamente, cada um tem seu algoritmo. Vamos lembrar um pouco o algoritmo do super-homem. Você vestindo. Já repararam no algoritmo dele, que é meio atravessado? Já repararam que ele é o único cara que põe as cuecas por cima da calça? Não é isso? Põe o calção por cima da calça? É só o super-homem, quer dizer, o algoritmo isso. Agora, o nosso algoritmo, ele se baseia em proposições, numa álgebra chamada álgebra das proposições. E nós vamos trabalhar aqui a proposição composta. O que é a proposição composta? O que é uma proposição composta? É aquela pergunta que eu faço que ou é verdadeira ou é falsa. Então, uma proposição é sempre que eu faço uma pergunta, e essa pergunta a gente vai chamar de teste lógico. E essa pergunta, ou vai ter uma alternativa verdade, ou vai ter uma alternativa para falso. Por exemplo, o que seria uma proposição, Paulo? Se eu perguntar assim para vocês, choveu hoje, isso é uma proposição. Porque eu posso responder verdade, choveu, ou falso, não choveu. Agora, o que não seria proposição? Perguntar assim, que cor vocês preferem? Cor preferida. Isso não seria proposição. Por quê? Porque uns gostariam de amarelo, outros de verde, outros de azul, outros de vermelho, outros de... Então, quer dizer, não tenho só duas alternativas. Então, proposição é sempre que eu faço uma pergunta, que nós chamaremos de teste lógico, e essa pergunta ou é verdadeira ou é falsa. Certo? Vai ter uma alternativa para verdadeira e uma outra alternativa para falso. Ok? Então, olha bem, o que eu estou explicando para vocês? Que nós, seres humanos, resolvemos todos os nossos problemas utilizando algoritmos e proposições. Perfeito? Agora, veja bem, me acompanha agora aqui no raciocínio. Imagine que eu estou na frente de um telefone público e quero fazer uma ligação telefônica. Estou na frente de um orelhão e quero fazer uma ligação telefônica. Estou com o cartão telefônico no meu bolso, ou na minha bolsa, no caso das minhas, na bolsa. Como é que vocês ordenariam isso? Como é que seria o algoritmo de vocês? Qual seria o primeiro passo? Qual seria o segundo passo, o terceiro passo? Como é que vocês ordenariam isso junto com proposição? O que vocês fariam primeiro? O que vocês fariam segundo? Lembrar que nem todo mundo tem o mesmo algoritmo. Uns vão fazer isso, outros vão fazer aquilo primeiro. Cada um vai fazer uma coisa. Me ajuda aí. Então, como é que vocês fariam? Vamos lá. Primeiro passo, segundo passo. Vocês não pensam assim? Não pensam assim, não. Claro que vocês pensam com algoritmos. Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram hoje quando acordaram? Alguns abriram os olhos, eu não, eu fui de olho fechado mesmo, fui tomar um banho assim. Cada um tem o seu algoritmo. Primeira coisa que eu fiz, abri os olhos. Segunda coisa, botei o pé direito para fora da cama. Botei o pé direito, né? Claro, senão já sai chutando o gato ali. Primeiro bota o pé esquerdo, já dá um chute no gato de cara. Então, cada um tem um algoritmo. Vamos lá, me ajuda aí. O algoritmo para uma ligação telefônica. Primeira coisa, tira o fone do gancho. Depois, uns colocariam o cartão, eu não. Olha bem, então já que vocês estão meio amarrados, eu vou dar um meu algoritmo. Primeiro passo, tira o telefone do gancho. Segundo passo, eu não insiro o cartão, porque pode ser que o telefone não esteja funcionando. Por que eu vou inserir cartão, abrir minha bolsa, abrir minha carteira, correr risco de ser assaltado, de esquecer o cartão no aparelho, se o telefone pode não estar funcionando? Então a primeira coisa que eu faço é aproximar o fone do ouvido, e o terceiro passo é, se sinal, ou seja, se deu tu, se o sinal é igual a positivo, deu tu, então eu vou para o terceiro passo, quer dizer, eu fiz o teste, pergunta. Se sinal for igual a positivo, essa é a pergunta, e essa pergunta só pode ser ou verdadeira ou falsa. Em caso de verdade, então, isso é a verdade, vai para o terceiro passo. O que diz o terceiro passo? Inserir cartão. Agora, se esse teste for falso, então, se não, vai para o
10º passo. O que diz o 10º passo? Devolve o fone do gancho e 11º procura outro aparelho. Então pergunto para vocês, vocês não usam algoritmos? Usam. E usam proposições? Sim, usamos proposições. É assim que a gente resolve todos os problemas na nossa vida. Lembra que o computador não tem uma maneira muito diferente da gente pensar. Resolve os problemas mais ou menos na nossa mesma maneira de estruturar, pela nossa lógica. Ok? E a nossa lógica envolve algoritmos e proposições. Observaram então que na proposição eu tenho um C aqui, ó. E esse C, primeira coisa, tem uma condição. Qual é a condição? Esse é o teste, ó, é a pergunta. E se essa pergunta, né, for atendida, então responde com isso aqui. Agora, se essa pergunta, se essa condição não for atendida, responde com isso aqui. Bom, agora indo para o Excel, o que isso tem a ver com o Excel? Então, ó, lembra aqui, ó, C, ó. Primeira coisa, eu coloco o teste lógico, a pergunta. Agora, esse meu teste, ou é verdade, ou ele é falso. Ok? Agora, o Excel também tem a função C. E a função C do Excel, ela vai seguir essa mesma estrutura aqui, ó. Vou colocar a função, depois o teste lógico, depois o valor se verdade, depois o valor se falso. Então, essa é a maneira que eu entendo aqui, ó, na minha cabeça, a função C. Só que agora vamos passar para formato do Excel. E é assim que o Excel entende. Agora ficou fácil de entender, ó. Primeira coisa, coloco a função. Depois o teste lógico, a pergunta. Depois o ponto e vírgula, que separa os argumentos. Depois, primeira coisa, o valor se verdade. Outro ponto e vírgula e o valor se falso. Então a função C exige 3 argumentos. Qual é o primeiro? A pergunta, o teste lógico. O segundo argumento, o valor se verdade. E o terceiro argumento, o valor se falso. É sempre essa ordem? Sim, é sempre essa ordem, não muda nunca. Isso em qualquer planilha, não é só aqui no Excel, no Calc e em qualquer outro. Ok? Então, se essa condição for atendida, então, verdade. Se não, falso. Esse primeiro ponto e vírgula, eu quero que vocês leiam como então. E esse segundo ponto e vírgula como se não. Esses pontos e vírgula eu quero que vocês leiam diferente. Ok? Deixar um minutinho para vocês copiarem. E agora me ajuda aqui. Tá? Deixa aí vocês darem. Agora que nós vamos colocar em prática. Função C usa para tudo. Se passar no concurso, então volto no curso e pago um churras pro prof. Se não, volto lá e dou uns tapas nele porque não passou todo o conteúdo. Mas lembra que a função verdade, o valor se verdade aqui, paga churrasco. Nossa vida se baseia num C. Podemos? Então, olha só, eu tenho aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui uma planilha com as notas dos meus alunos. E eu quero dizer para vocês que esse exemplo que eu estou passando aqui, na prova do MP do ano passado, a FEPESE usou uma planilha idêntica, só não usou 4 bimestres, usou só 3 bimestres. Mas usou uma planilha idêntica. E quando eu vi a questão, eu disse, pô, os caras hackearam meu computador e pegaram meu exercício. O que acontece? Olha só, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei o nome dos meus alunos, a nota deles do primeiro bimestre, a nota do segundo, a nota do terceiro, a nota do quarto, e agora eu quero calcular a média. Primeira coisa, vamos calcular a média aqui, ó. Me ajuda aqui. Então, estou com a planilha aqui aberta. Estou lá, vou ampliar para a gente enxergar maior. E estou lá com as médias, as notas dos meus alunos. Primeira coisa, eu quero calcular a média, eu não tenho ainda a média. Como é que eu faço para calcular a média do primeiro aluno, que é o Paulo? Como é que fica a fórmula da média do primeiro? Igual. Média. Muito bem. Abro parênteses. Média de quem? Onde é que estão as notas desse aluno? B2 até E2. Então, eu vou botar B2, 2 pontos, E2. Correto? Beleza. Tá lá. Fecho parênteses, Enter. A média do primeiro. Agora, eu vou ter que fazer, se eu tiver 1000 alunos, eu vou ter que repetir 1000 vezes a fórmula? Não, eu vou copiar e colar. Posso usar o Ctrl+C, Ctrl+V,
Posso clicar em copiar e depois colar, dá no mesmo. Olha bem, vou começar aqui, ó. Ctrl C, copiei. Marco as células que eu quero colar, Ctrl V, colei. Mas também poderia fazer assim, vou desfazer. Poderia selecionar a primeira célula, clicar no botão copiar lá da área de transferência, do grupo área de transferência, depois marcar as outras células e clicar no botão colar lá da área de transferência. Só que agora, claro que isso é o óbvio, nós vamos trabalhar um outro recurso, que é esse botãozinho aqui, ó. Esse botão se chama alça de duplicação ou alça de preenchimento. E ele pode ser usado de duas maneiras diferentes. Para que ele é usado? Para duplicar as fórmulas, para duplicar o conteúdo das células. Ou seja, para copiar e colar. E ele pode ser usado de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é colocar o mouse sobre ele. E vocês vão ver que quando eu colocar o mouse sobre esse botão, o mouse vai mudar de função, ele vai ficar com uma cruzinha preta. E eu vou clicar, ficar clicando e vou arrastar. E vou determinar o número de vezes que eu quero duplicar essa fórmula. Então, a primeira maneira de usar a alça de duplicação é colocando o mouse sobre ela, repara que o mouse mudou de função, eu clico, fico clicando e arrasto, e determino quantas vezes eu quero duplicar. Certo? Agora, tem uma segunda maneira, que é a que eu mais uso, que em vez de clicar, ficar clicando e arrastar para determinar, é dar um duplo clique. Quando eu der o duplo clique, o próprio Excel vai duplicar essa fórmula, o número de vezes exato para o número de dados que eu tenho. Então, quando eu der o duplo clique, ele vai duplicar para todas essas outras células. É o que eu mais uso. Como eu sou preguiçoso, eu vou lá e dou um duplo clique. Ok? O que eu fiz? Copiei e colei. E o que é copiar e colar? Quem teve aula lá do Windows? É o duplicar. Porque tem o mover. Como é que é mover? Duplicar é copiar e colar. E mover. Vou mover um arquivo de lugar. É recortar e colar. Lembra aquela aula de Windows? A diferença de duplicar. Duplicar são duas ações, né? Copiar e colar. E mover são outras duas ações. Mover é recortar e colar. Para nós, agora no Excel, isso é muito importante. O que eu acabei de fazer foi duplicar. Copiei e colei. Ok? Tranquilo? Tenho a média dos meus alunos, então? Calculei a média. Agora, baseado só na média, tanto que eu não quero ver as outras células, eu quero resolver um probleminha que eu tenho. E eu tenho um probleminha assim, ó. Eu quero que o Excel me diga se os meus alunos, aqui na coluna da situação, eu quero que o Excel me diga se os alunos estão aprovados ou reprovados. Só que para o aluno estar aprovado ou reprovado, tem uma situação aqui que tem que ser contemplada. Ou seja, é assim, ó. Se a média do aluno for maior ou igual a 70, esse aluno está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. O Excel consegue resolver esse problema para mim? Ele consegue me informar aqui, por exemplo, esse reprovado, esse aprovado, esse reprovado. Ele consegue colocar assim para mim? Sim? Por que sim? Porque o Excel tem a função C. Ó, se média for maior ou igual a 70, então aprovado, senão reprovado. Então na minha cabeça, primeiro eu tenho que resolver aqui, ó, porque o Excel, quem é o burro, quem é o inteligente da história? O Excel é o burrinho, né? Quem é o inteligente? É o usuário. O Excel fez algum cálculo que eu não mandei ele fazer? Tudo que ele fez eu resolvi antes aqui e expliquei para ele como é que ele tinha que resolver. Não foi nada ele, por conta própria, que saiu resolvendo as coisas. Não fui eu que resolvi primeiro da minha cabeça e depois passei para a linguagem do Excel. É isso que a gente está fazendo. Esses cálculos matemáticos que a gente está fazendo aqui, a gente já sabe fazer na cabeça. A gente só está vendo como passar isso para a ferramenta Excel. Então o Excel, basicamente, ele é o burrinho da história. Eu tenho que explicar tudo o que ele tem que fazer. E na minha cabeça é assim, ó, aqui na minha cabeça. Ó. Se a média do aluno for maior ou igual a 70, essa é a minha pergunta, esse é o meu teste lógico. Se esse teste for atendido, se essa pergunta for atendida, então, aprovado. Agora, se essa pergunta não for atendida, então, reprovado. Perfeito? Primeiro eu estou montando o probleminha na minha cabeça. Então, só para ligar aqui, vocês se ligarem, ó. Se pergunta, teste lógico, média maior ou igual a 70, em caso de verdade, aprovado, em caso de falso, reprovado.
Agora, como é que eu passo isso para o Excel? Então, vamos lembrar o seguinte. Lembra que para cada célula aqui, eu vou resolver o problema de um aluno. Não é a situação de todos numa única célula. Ou seja, nessa primeira aqui, em G2, eu vou testar o Paulo. Em G3, eu vou testar o José, a média do José. Em G4, eu vou testar a média da Ana. Então, fica assim, ó, a nossa fórmula. Se, qual é, primeira coisa o teste lógico, né? Abre parênteses. Primeira coisa o teste lógico. Qual é a célula da média do primeiro aluno? F2, ó. Então, célula da média do primeiro aluno, F2. Então, estou testando se F2 é maior ou igual a 70. Essa é a pergunta. Agora, se essa pergunta for atendida, quer dizer, se esse teste lógico for atendido, então, eu quero que apareça aprovado lá na situação verdade. No valor se verdade. Agora, se essa pergunta, se esse teste lógico não for atendido, então, se não, reprovado. Ok? Então, é sempre o teste lógico, depois o valor verdade, depois o valor se falso? Sim, é sempre essa ordem, não muda nunca. Conseguimos ler como se fosse uma frase da língua portuguesa? Se F2 for maior ou igual a 70, então aprovado. Se não, reprovado. Ok? Então, procurei mostrar como é que na minha cabeça eu estruturo e como é que passou para o Excel. Veja que ficou fácil, ó. Teste lógico, valor verdade, valor falso. Posso montar a fórmula? Então, vou lá no Excel. Tá lá, vamos fazer aqui a situação do primeiro. Igual, se, abre parênteses, se a célula F2 for maior ou igual a 70. Muito bem. Então, ponto e vírgula, né? Aprovado. Por que ele está colocando entre aspas? Porque é um texto. Ponto e vírgula, se não, reprovado. Fechei parênteses. Bom, como F2 é menor que 70, esse aluno está reprovado. Agora, o que eu vou fazer com essa fórmula? Eu vou duplicar, usando a alça de preenchimento. Então, beleza, como eu sou preguiçoso, já disse para vocês que eu só vou dar o duplo clique. Então, tem lá quem está aprovado, que tem reprovado, vamos aqui para a planilha. Vamos reprovar alguém aqui? Vamos aprovar alguém? Vamos reprovar alguém? Vamos reprovar. Vamos reprovar a Joana. Que essa nota aqui, esse 100 que ela tirou, está demais. Vamos baixar aqui para 50. Quando eu mudei a nota, já mudou a média e já mudou a situação. Ok? Bom, quero dizer para vocês o seguinte. A função C, vou voltar aqui. A função C, ela cai com bastante frequência. É uma função que vocês têm que dominar. Essa não tem jeito, tá? Essa tem que dominar. Por quê? Observe o seguinte, claro que aquelas funções básicas também, mas eu quero dizer o seguinte, essa função aqui, até, por exemplo, 2008, 2009, o candidato que dominasse essa função, quando ele chegava na prova, ele tinha uma vantagem sobre os outros. Era um assunto que poucos candidatos dominavam, não muitos. Então era um obstáculo, quando caía esse tipo de questão, era um obstáculo que nem todos pulavam. Hoje em dia, a maioria dos candidatos, ou pelo menos os que serão chamados, vão acertar esse tipo de questão. É muito raro um candidato ser chamado, né, ser aprovado, e não dominar esse tipo de questão. Quer dizer, hoje em dia tem que dominar a função C. Certo? Cada vez está exigindo mais os concursos. Só para a gente fazer uma questãozinha aqui, ó. Vocês conseguem ler essa frase como se fosse uma frase da língua portuguesa? Para o pessoal que está começando, só quero dar uma dica. Quem está começando? Meu pai, a primeira vez acessando a internet. Meu pai, ele tinha uns 70 anos, ele está com 81. A primeira vez eu achei que ele tinha uns 70 anos. Aí entrei lá numa página, lá, 10 anos atrás, numa página da Globo. Nem me lembro se era Globo ou Terra. Aí eu queria trocar de página. Ele, não, calma aí que eu estou lendo. Está lendo o quê? Os banners ele estava lendo. Lojas Americanas 3 vezes sem juros, ele estava lendo isso. Quer dizer, a primeira vez que a gente entra na internet, já vou fazer um intervalo. A primeira vez que a gente entra na internet, a gente começa a ler tudo, aqueles banners, todas aquelas publicidades. Depois, a gente filtra isso. Então tem banner lá que você nem olha. O que eu quero que vocês façam aqui? Primeira coisa que vocês olharem para essa função.
tem que olhar o ponto e vírgula, porque é ele que separa os argumentos. Então eu entendo que isso aqui, ó, é o teste lógico, e que isso aqui é o valor se verdade, isso aqui é o valor se falso. Então como é que eu leio? Agora me ajuda aí. Maior ou igual a 10, então A1 vezes 10%. Senão, soma de A1 até A10. Só um pouquinho agora. Não, depois vamos entender por que desse símbolo. Isso aqui é para... Não, nesse caso não vai fazer diferença. Depois mais a gente nós vamos entender por que do uso. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Se lá na célula, ó, lá no meu teste lógico, lá na célula A1, eu tiver o valor 5, o que vai acontecer? Se A1 for igual a 5, o que vai acontecer? Bom, então põe o 5 aqui, né? Substitui A1 por 5. 5 é maior ou igual a 10? Não, né? É falso. Então ele vai somar de A1 até A10. Agora, se lá em A1 tiver o valor 20, o que o Excel vai fazer? Bom, eu ponho 20. 20 é maior ou igual a 10? É. Então ele vai pegar 1 e vai multiplicar por 10%. Já que entenderam, vamos antes do intervalo, já vamos fazer o intervalo, vamos matar essa questão aqui só para a gente ir bem consolidada a função C para o intervalo. Essa é uma função, é uma questão CESP, de certo e errado. E aí? Tá certo ou tá errado? Errado? Alguém achou certo? Alguém achou certo? Não? Todo mundo considerou errado? Bom, então vamos lá. Assim, em planilhas eletrônicas, o valor da célula 2 poderá ser testado utilizando-se a função se A2 for maior que 1000, então A2 vezes 0,15, senão A2 vezes 0,05. Se o referido valor for maior que 1000, deverá ser multiplicado por 0,05. Então, olha só. Diz assim, ó, eu passei já para esse esqueminha aqui. Ó. A pergunta é, se A2 for maior que 1000. Ele está dizendo que A2 tem um valor maior que 1000. Então, eu vou botar aqui, ó, se A2 for maior que 1000, vou botar aqui 1001. Já é maior que 1000. 1001 é maior que 1000? Então, ele vai responder com verdade. Ou seja, ele vai multiplicar por 0,15. Por isso está errado. Ele está determinando que iria dar a situação falsa. E, na verdade, a situação da verdade. Perceberam? Ó, se, primeira coisa, o teste lógico, depois o valor se verdade e o valor se falso. Troca o valor de A2 por 1001. 1001 é maior que 1000? Sim, é. Então, vai responder multiplicando A2 por 0,15. Agora, se o valor fosse menor, 999, bom, aí multiplicaria por 0,05. Então, essa questãozinha está errada. Perfeito? Bom, então agora a gente faz um intervalo, eu fico aqui para quem quiser tirar alguma dúvida, certo? E depois do intervalo a gente retoma com mais cálculos. Obrigado por enquanto.